Olá, bem-vindos à série de podcasts do Azul sobre o Oceano, antecipando os temas que vão estar na linha da frente na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Nice, de 9 a 13 de junho. O Nicolau Ferreira vai ser o repórter da secção de Ambiente e Clima do Público na Conferência de Nice. Hoje estamos aqui com a bióloga marinha Rita Sá, coordenadora de Oceanos e Pescas da WWF Portugal e especialista em pescas, para falar sobre a pesca de arrasto. Olá, Rita, bem-vinda. Olá, bom dia. A pesca de arrasto na Europa tem custos para a sociedade e para a natureza que podem chegar a 11 mil milhões de euros anuais, descontando já os benefícios que traz na forma de empregos e disponibilização de proteínas para a alimentação, contabilizou um estudo científico recente. Porquê é que é uma atividade humana que tem custos tão elevados para a sociedade e a natureza? Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite e pela possibilidade também de falarmos aqui sobre este tema que é tão relevante. Efetivamente, a pesca de arrasto é uma técnica muito destrutiva para os habitats marinhos, e podem causar danos comparáveis, por exemplo, dá-se muito esta comparação, por exemplo, à destruição das florestas tropicais. Portanto, um arrastão pode ter mesmo um grande impacto no fundo e nos habitats e nas espécies. E isso podem resultar em perdas muito significativas, tanto ao nível da perda de biodiversidade, como também ao nível da sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Portanto, temos sempre estes dois pesos da balança. Para além disso, sabemos que pronto, é uma arte de pesca muito pouco seletiva e, portanto, tem taxas muito elevadas de capturas acessórias, portanto, são espécies que não são as espécies-alvo e que muitas delas até podem ser espécies ameaçadas ou juvenis, que devem ser protegidas e que devem ser preservadas à pesca, o que faz com que o seu impacto seja agravado e tanto em termos de exploração, subexploração, desculpe, e compromete assim a renovação das populações marinhas. Temos o número dessa pesca adicional, dessa pesca eh, Varia muito de arte de pesca, de pescaria para uhum. pescaria, portanto, sabemos, por exemplo, que na parte da pesca, por exemplo, de crustáceos, os camarões, por exemplo, sabemos que para se apanhar uma pequena quantidade de camarões apanha-se muitas outras coisas que não interessam, e estamos a falar, lá está, de espécies que não têm valor comercial, como juvenis, como, por exemplo, tartarugas e outras espécies, tubarões, etc. Portanto, acaba por ter aqui muito impacto. Mas, no entanto, também é importante também realçar que é uma pesca que está altamente regulamentada, que está altamente monitorizada, e, portanto, em comparação com outras artes de pesca, como por exemplo a pesca local, tem este lado, que em termos de gestão e em termos do que é que nós sabemos que é feito durante a pesca, no fundo acabamos por saber mais do que as outras frotas, o que faz com que, hum, sendo uma pescaria importante em termos socioeconómicos e em termos também para assegurar a nossa segurança alimentar, não é? Para assegurar o alimento que nós queremos ter, principalmente nas zonas urbanas, acaba por ter aqui um papel muito preponderante e é por isso que ainda existe e é por isso que ainda é tão importante. No entanto, há soluções e há formas de se pensar, obviamente, em como resolver este problema. E o que é que se passa com a pesca de arrasto em Portugal? Temos pesqueiros de arrasto, temos os barcos estrangeiros que pescam nas nossas águas? Portanto, em Portugal, nós sabemos que temos embarcações de pesca de arrasto, principalmente dirigido a crustáceos, para os tais camarões, etc. Também temos o chamado pesca de arrasto demersal, que pesca espécies que vivem em ligação com o fundo, mas não no fundo. Portanto, por exemplo, é a frota que captura a maior parte do carapau que nós consumimos nos nossos mercados, nos nossos supermercados. Portanto, é essa frota de arrasto demersal. No entanto, tem havido realmente um decréscimo nos últimos anos, um, e porque também acaba por ser uma frota que acaba por ter aqui algumas um,
As embarcações são embarcações maiores, é preciso ter uma capacidade também financeira também para as ter e para as gerir, que nem toda as nossas comunidades têm essa possibilidade, não é? Em relação também a Portugal, também é importante referir, que eu acho que também é um assunto que depois também é importante e que vai estar na ordem do dia também na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Nice, é a questão também da questão da pesca de arrasto em áreas marinhas protegidas. Exatamente. A WWF, obviamente, juntamente com a maior parte das organizações ambientais, estamos a tentar que essa prática passe a ser proibida, e que deixe ser possível de haver pelo menos arrasto em áreas marinhas protegidas. No entanto, nós sabemos que em Portugal isso já acontece há algum tempo, portanto, não existe essa prática, pelo menos no nosso país, já é essa preocupação. Porque é que acontece, então a pesca, de arrasto nas áreas marinhas protegidas? A lei não é clara, a lei permite-o especificamente, é feita de forma ilegal, mais ou menos às escondidas, ou porquê é que acontece? Em Portugal não é legal e o que nós sabemos que é, obviamente, há algumas práticas que podem não ser tão, ah, não serem as melhores práticas que nós desejaríamos e em algumas situações poderá acontecer à margem do que é do enquadramento legal. No entanto, em Portugal até é considerado um bom exemplo em comparação com outros sítios em que é permitido ainda fazê-lo, onde até determinadas áreas marinhas protegidas. Em Portugal temos essa boa prática e que acho que seria Uhum. uma coisa que até a UNOC seria um bom local para inspirar outros países para fazerem o mesmo, para seguirem o mesmo caminho que temos feito. Obviamente que existem limitações em termos de fiscalização, nós sabemos que existem às vezes situações oportunistas em que há realmente a atividade decorre dentro de áreas marinhas protegidas, mas de uma forma geral eu diria que a situação até é bastante melhor em Portugal que noutros sítios. No entanto, nós continuamos a defendê-lo porque no oceano não existem propriamente fronteiras, não é? E que nós queremos que isto seja uma prática comum ante a da Europa, se possível até em todo o mundo, não é? E os pescadores de pequena dimensão, a pesca artesanal, são prejudicados ou têm alguns benefícios também com a pesca de arrasto? A pequena pesca, de uma forma geral, antagoniza muito a pesca de arrasto. E o que nós vemos é em que determinados locais em que há competição pelos mesmos pesqueiros, a pequena pesca fica em desvantagem. Um, no entanto, em Portugal nós não temos propriamente essa competição tão direta, porque estamos a falar de profundidades e distâncias à costa muito diferentes. Em Portugal, o que acontece é que realmente há algumas espécies ou que são migratórias, ou que há espécies que fazem migrações diárias e que mudam de profundidade, e portanto há aqui alguma sobreposição do que procuram, e aí sim, aí realmente é problemático e é complicado para a pequena pesca. O que é que nós temos aqui, que é uma coisa que nós também temos tentado trabalhar para conseguir que a pequena pesca possa dar melhor resposta a estas questões. A pesca de arrasto está muito bem organizada, como também já disse anteriormente, está bem regulamentada, está muito regulamentada, está muito monitorizada, há uma gestão bastante clara em relação à pesca de arrasto e, para além disso, há esta organização da própria frota, o que facilita muitas vezes a tomada de decisão, quando há reuniões, por exemplo, com o governo, para tomar decisões, quando é preciso terem uma posição forte sobre determinado assunto. Portanto, esse tipo de organização ajuda muito. Na pequena pesca, nós temos associações espalhadas por todo o país, cada porto às vezes tem 2 e 3 associações Hum. e, portanto, em termos de organização e em termos até dos próprios pescadores conseguirem se proteger e terem aqui uma voz mais forte na defesa dos seus direitos, têm realmente muito mais dificuldade com o arrasto. E, portanto, nós temos apostado muito em projetos de empoderamento, capacitação das comunidades pescatórias na pequena pesca,
exatamente para conseguir dar aqui uma alternativa e procurar um caminho em que a pequena pesca consiga estar mais organizada e também de alguma forma mais defendida a questões exteriores, como a pesca de arrasto, como a aquacultura, como as renováveis offshore, como outras competições que cada vez existem mais e irão existir mais no futuro próximo em termos do espaço marítimo. E, portanto, realmente percebemos que a pequena pesca precisa de dar mais informação sobre o que faz e onde faz e como faz, que há muita falta de informação sobre isso e conhecimento. É preciso estar mais envolvido também na tomada de decisão, é preciso saber melhor como é que podem ter aqui um papel mais ativo e terem e em que fóruns é que devem estar mais organizados e em que fóruns é que devem participar e, portanto, porque daí teremos também a pequena pesca a conseguir fazer aqui um bocadinho também de balanço com a pesca de arrasto e também outras atividades, não só a pesca de arrasto. Em Portugal, há zonas mais, onde há mais pesca de arrasto, onde a situação seja mais dramática, vá, mais maior? Sim, sabemos que, dependendo da espécie-alvo, obviamente que há zonas onde as frotas se irão deslocar irão. Por exemplo, sabemos que a zona do Algarve é uma zona muito rica em crustáceos, então a frota, por exemplo, de crustáceos está concentrada naquela zona do Algarve, ali, Costa Vicentina, início do Alentejo. Portanto, por exemplo, essa zona sabemos que tem aí alguma pressão do arrasto em determinadas espécies de crustáceos. Mas sabemos que, por exemplo, a pesca de carapau, por exemplo, acontece muito ao longo de quase toda a costa, mas eu diria que há ali uma concentração, se calhar mais no norte. Vai também depender um bocadinho ao longo do ano onde é que as espécies estão e onde se concentram e com os seus próprios ciclos biológicos. Mas tem mais ou menos esta distribuição. E a sardinha? Agora estamos perto dos Santos Populares. A sardinha também é alvo da pesca de arrasto ou é outro tipo de pesca? Pode ser capturada por pesca acessória, portanto, mas são sempre volumes muito, muito diminutos. Eu, por acaso, já vi em pesca de arrasto algumas sardinhas, mas nada de especial. Diria duas ou três mesmo, portanto, não é nada. Muitas vezes ou vêm misturadas com alguma coisa ou são capturadas mesmo sem querer e não até porque em termos de a pesca de arrasto vive muito do volume que captura, contrariamente, por exemplo, com a pequena pesca, que se calhar vive mais da qualidade e mais de serem, por exemplo, espécies com maiores dimensões para serem mais valorizadas. E o arrasto vive mais do volume. Portanto, estar a capturar pouca quantidade de uma espécie acaba por não ser muito interessante para a pesca de arrasto. Portanto, acaba são coisas que depois não têm interesse em termos da pesca. Mas a pesca da sardinha é capturada pela frota de cerco, que é uma frota que funciona de uma maneira completamente diferente e que, no fundo, até é a frota com maior importância a nível nacional, tanto a nível de volume como também a nível de número de pessoas envolvidas, etc. Portanto, acaba por ser uma frota mesmo muito, muito relevante e muito importante, eu diria muito mais relevante até do que a pesca de arrasto em Portugal. Ok, mas se comermos uns carapaus grelhados ou uns carapaus com molho à espanhola, viriam da pesca de arrasto? Provavelmente, mas também a pesca do cerco também captura carapau por cerco e que acaba por ser uma arte de pesca que é menos intrusiva e menos impactante para o ambiente, para os habitats e também para as outras espécies. E, portanto, eu diria que era uma boa alternativa. Existem muitos locais em que não é, nas zonas pescatórias não é muito difícil de encontrar carapau capturado por cerco. E por isso estou-me aqui a lembrar, por exemplo, na zona de Setúbal, na zona de Sesimbra, que é muito perto de Lisboa, sítio onde nós estamos, e portanto diria que é uma boa alternativa e em termos de qualidade é uma diferença bastante grande e em termos de preço não há grande diferença, portanto eu acho que o mercado ainda não descobriu
esse, essa pérola e essa diferença. E acho que o carapau é realmente uma alternativa em termos de stocks, é um stock que está em muito boas condições. Nós nunca capturamos toda a cota que temos destinada a carapau, portanto é sinal que temos muito carapau na nossa costa. Infelizmente tem um valor muito baixo para os pescadores na sua captura, mas para os consumidores já começa a ter um valor um pouco mais alto. No entanto, mesmo assim ainda continua a ser uma alternativa que é acessível e que é bastante interessante. Se formos a um restaurante ou isso, é mais difícil sabermos de onde é que vem esse carapau, sempre mais difícil termos essa informação, mas quando vamos a uma banca de pescado, temos essa informação deve estar sempre, sempre disponível. Nós, por exemplo, nas nossas recomendações de consumo de pescado, é uma das coisas que nós chamamos a atenção. Se não tiver a espécie, que neste caso carapau é o tracurus tracurus, se não tiver a zona geográfica, que normalmente é Atlântico Nordeste, não tem grande diferença. E se não tivermos a arte de pesca, que pode ser artes de arrastar ou artes de cercar, então esse carapau, vá lá, estamos a dar um exemplo, mas esse carapau não devia ser vendido e não devia ser comprado, porque essa informação é obrigatória de ser dada aos consumidores e para os consumidores precisamente fazerem uma escolha formada, responsável e terem toda a informação possível para depois fazerem, não é? para fazerem essa escolha. Portanto, é algo que nós apelamos sempre aos consumidores para procurarem. Se não têm essa informação, perguntem ao vosso peixeiro ou peixeira, façam essas perguntas, tentem saber mais sobre de onde é que vem aquele carapau. É muito importante estabelecermos essas relações também de confiança para termos melhor informação junto das pessoas que nos estão a vender esse pescado. Eu voltava só um bocadinho atrás à pesca nas áreas marinhas protegidas e pedia-lhe para falar sobre a ideia de autorizar a pesca de atum com salto à vara na área marinha protegida da Madeira. Qual é que é o problema? Faz sentido autorizar esta pesca, que é uma pesca artesanal, suponho? Ou se não, porque é que não faz sentido? No ano passado nós fomos surpreendidos pela informação de saber que havia intenções de abrir a zona das selvagens, que é uma zona considerada uma zona pristina no mundo, portanto é considerada uma das zonas, umas áreas marinhas protegidas mais pristinas do mundo, um, que iria ser aberto para, durante um certo período de tempo, para a pesca do atum, por questões de recolha de informação que o governo madeirense precisava de fazer, e portanto era uma forma que o governo tinha, isto foi a explicação que o governo nos deu quando solicitámos mais esclarecimentos, era uma forma que o governo tinha de conseguir fazer essa recolha de informação sem grandes custos e por não terem também capacidade para o fazer. No entanto, nós achamos que isso é muito grave. As selvagens são realmente uma zona que existe e que é protegida exatamente por ser uma zona intocável. E nós achamos que a partir do momento que começamos a abrir zonas de proteção total, portanto, zonas que não têm qualquer atividade humana, que estão longe de tudo e de todos, portanto, não têm tanto impacto assim para as atividades humanas nem para as comunidades pescatórias, e que a partir do momento que começamos a abrir estas zonas, há a possibilidade de começar a fazer uma atividadezinha aqui, outra atividadezinha ali, não é? Começamos a facilitar. Perdemos, perdemos muitas vezes, ou podemos perder o efeito de proteção que tivemos, todo o esforço de efeito de proteção que tivemos a fazer durante anos e anos daquela zona, porque estas exceções, sem terem uma monitorização muito apertada e sem serem acompanhadas por estudos científicos exaustivos, ninguém sabe muito bem os impactos que isso possa ter a médio e longo prazo, não só os imediatos, mas esses é que nos preocupam mais. E, portanto, nós ficamos mesmo muito preocupados e levantámos logo essa questão. Sabemos que aconteceu e, portanto, essa pesca aconteceu naquela zona e sabemos que não haverá uma monitorização, não terá havido uma monitorização assim tão técnico-científica como nós gostaríamos que tivesse sido feito, pelo menos para tentar acompanhar estes impactos. A saltivara é uma arte de pesca
posso-vos dizer que nós até temos uma ferramenta que mede o impacto das pescarias e das pescarias em Portugal, que nós já fizemos essa avaliação. Percebemos que o saltivar é das pescarias com menos impacto que existe e, portanto, é mesmo muito interessante do ponto de vista como pescaria de baixo impacto. No entanto, a pesca, por muito baixo impacto que tenha, tem sempre impacto. E, portanto, por isso é que nós muitas vezes até dizemos que não é muito correto falar em pesca sustentável, mas deveríamos antes falar em pesca responsável, exatamente porque uma pesca, por muito cuidadosa que seja, por muito sustentável que tente ser, nunca será verdadeiramente sustentável. Estamos sempre a tirar indivíduos do sistema, não estamos a repô-los, portanto estamos só a retirá-los. Estamos a retirá-los normalmente de uma forma oportunista, portanto, conforme surgem e conforme também as artes de pesca estão no local certo, no momento certo, e portanto também não há propriamente muitas vezes o cuidado de escolher as alturas ou as localizações, não é? E portanto nós precisamos mesmo ter atenção que o saltivar, apesar de ser uma arte de pesca que nós queremos preservar, que sabemos que é muito importante em termos socioeconómicos para os Açores e para a Madeira, mas também em termos da nossa identidade e da nossa cultura e da nossa gastronomia. Mas temos que pensar que temos que conjugar as várias atividades e há locais como as selvagens que são locais realmente que têm que ser preservados a todo o custo e para o qual nós temos mesmo que evitar ter interações humanas deste género. Portanto, a questão não é nem pesca de arrasto, nem pesca mais artesanal. Há zonas que simplesmente devem ser protegidas e preservadas de todo tipo de pesca. Por alguma coisa, a zona das selvagens foi considerada uma zona de proteção total, não é? É porque desde sempre foi considerada uma zona. E depois há outras questões também, que são questões até que nós na altura questionamos e nunca nos foi respondido com grande detalhe. Mas sabe-se que a zona das selvagens tem um parasita chamado ciguatera e que há muitas espécies naquela zona que têm esse parasita e é um parasita que está naquela zona e que se aloja no pescado e, portanto, uma das questões que nós até tentámos perceber é qual é que iriam ser as ações de monitorização que iriam ser feitas para perceber se o Isso, pescado que porque era. esse parasita é perigoso para a saúde Exato, humana. exato, exato, exato. E portanto, aquele pescado é uma das razões também para aquela zona ser uma zona protegida, porque é uma zona que é uma zona considerada perigosa para a pesca. Portanto, aquele pescado foi analisado, foi avaliado, o que é que foi feito com esse pescado? Foi vendido, nós sabemos que foi vendido. Portanto, isso tudo nos preocupa também, essa questão da parte da saúde humana e lá está, não se pode tentar preservar as atividades humanas a qualquer custo. Tem que sempre pesar todas as variáveis. Nós sabemos que isto é difícil e complexo, obviamente. Se fosse fácil, nós não teríamos aqui um papel também nisto tudo, não é? Mas preocupa-nos que se tomem estas decisões sem terem atenção a todas estas questões. E qual é a sua previsão? A pesca de arrasto em áreas marinhas protegidas, conseguiremos proibi-la de facto na Europa ou rapidamente ou ainda está distante? Eu diria que se calhar a curto prazo não vamos conseguir, mas a médio e longo prazo, eu diria, isso é uma coisa que a WWF tem defendido muito, apostar numa transição para métodos de pesca mais seletivos e baixo impacto, conseguir realmente definir estas áreas de exclusão de arrasto e como é óbvio para áreas marinhas protegidas. No caso, por exemplo, de Portugal, nós achamos que será muito benéfico que fique definitivamente decidida e criada uma rede nacional de áreas marinhas protegidas, que seja funcional e efetiva. É algo que está prometido desde 2019 e que ainda não foi criada e, portanto, será muito importante nós termos essa rede criada para depois conseguirmos clarificar quais são as zonas onde o arrasto deve e não deve estar. Isto para Portugal.
E portanto, o que nós defendemos é que devíamos, os apoios públicos à pesca do arrasto deviam ser progressivamente reduzidos e devíamos canalizar estes incentivos para as tais práticas de pesca de baixo impacto, apostando também numa melhor monitorização, uma transição também na parte da digital, na parte de inovação tecnológica e toda a proteção, recuperação e restauro dos ecossistemas que foram afetados por esta pescaria. Pronto, nós achamos que estas decisões devem ser sempre envolvendo todos, e quando falamos de todos, estamos a falar desde os pescadores aos consumidores, que devemos falar também, como referi há bocado, também nesta questão das escolhas do pescado sustentável, e aí o consumidor pode ter um papel, porque pode nos ajudar a pressionar as empresas, as políticas públicas para todas estas preocupações e procurando estas alternativas ao arrasto, e políticas que assegurem esta transição ecológica e económica a longo prazo. Pensando que, obviamente, haverão pessoas que irão ser mais afetadas do que outras, não é? E para isso, essas pessoas, obviamente, que devem ser tidas em questão, serem tidas como uma grande preocupação para fazerem parte desta transição e fazerem parte da solução e não só do problema, não é? Portanto, é sempre esta. Portanto, nós achamos que isto será uma transição que a médio e longo prazo irá acontecer de certeza. Eu tenho para mim que no futuro se calhar não muito longínquo, não será socialmente aceito se calhar consumir determinados pescados, determinada pesca que vem, produtos de mar que vêm de determinadas artes de pesca. E isto vê-se muito pelos novos consumidores que têm preocupações que vão para além das preocupações também só da questão da sustentabilidade, também vão para a questão mais ética e a questão dos valores, o bem-estar animal, não é? E portanto eu acho que, sem dúvida, que a pesca tem que olhar para estes novos consumidores, que vão ser se calhar os consumidores do futuro, e se quer continuar a ter um mercado, tem que assegurar e dar resposta a estas preocupações que estes consumidores têm. Portanto, por isso é que esta transição será muito importante e será importante ser feita realmente com o envolvimento de todos. Temos várias transições, transição ecológica Sim, sim, sim. tem muita é declinada em várias formas, Sim, não é? sim, sim, sim. Energética, digital, com as pessoas, sem dúvida, sem dúvida. É um mundo. Muito obrigada, Rita. Este é um podcast do Azul que pode seguir nas redes ou no site do Jornal Público. O público fica no ouvido.